Vamos gravar a prova de língua portuguesa do Colégio Militar de Santa Maria 2020. Ok, vamos ao texto 1. Cyber Google. Uma de minhas filhas, matriculada numa escola moderna e alternativa no Rio, em 1977, chegou aos 6 anos sem ter aprendido a ler, e não por qualquer deficiência pessoal. Em compensação, conseguia subir em árvores como um mico e idem, não por uma particular aptidão atlética. Era o estilo da escola, pouco beabá e muita liberdade para brincar. Na verdade, o dia de aula era um grande recreio. Para mim, havia algo errado naquilo. Escravo das palavras desde tenra idade, tendo aprendido a ler e a escrever sozinho, e aos 5 anos, de pernas cruzadas e calças curtas, já lendo o Correio da Manhã, achava inconcebível que uma filha minha, em idade tão avançada, ainda não conseguisse ler nem Luluzinha. Mas esta era a proposta da escola: valorizar pelo máximo tempo a vida natural da criança, antes que ela se deixasse fisgar para sempre pelo mundo verbal. Compreendi. Hoje é o contrário. Em escolas de São Paulo, bebês de 2 anos recém-saídos do Gugu Dadá e mal entrados no mini maternal sentam-se ao computador e produzem desenhos de ursinhos, bolinhas e florzinhas digitais. Imagino que aos 3 anos estarão compondo óperas rock por um programa criado por eles próprios e aos 4, irão propor ao mundo um sistema de busca que engolirá o Google, o Google. Alguns educadores mais severos do Rio e de São Paulo alertam para os riscos dessa precocidade. As crianças precisam brincar com coisas simples, dizem eles, para desenvolver a observação, o aprendizado, a imaginação e até a coordenação motora. A telinha do smartphone faz mal à vista, principalmente para quem ainda não tem os órgãos de visão formados. Sem contar que horas diante do aparelho criarão uma geração de inermes e balofos, que nunca aprenderão a subir em árvores. Bom, o glossário ele vai dar alguns sinônimos para a gente das palavras. Inermes é a mesma coisa que indefeso, é a mesma coisa que inânime. Balofos, a gente sabe, né? São os gordinhos. Vamos lá, continuando. Então, aqui o glossário, tá vendo? Inermes, que não tem meios de defesa. Precocidade, característica de pessoa que se desenvolve bem mais cedo do que outras. E tenra, que tem pouco tempo. Tenra idade, quer dizer, idade pequena. Vamos lá. 13ª questão. Segundo o narrador, o que seria importante em relação ao aprendizado? A. Que as escolas ofereçam bastante aulas com tecnologia para crianças, de modo que compreendam bem utilizar o computador? Não, né, gente? Letra A não tá boa, porque, olha, ele fala aqui. Hoje é o contrário. As escolas de São Paulo, bebês de 2 anos, recém-nascidos, grupos, mal entrados no mini maternal, sentam-se ao computador e produzem desenhos. Alguns educadores mais severos do Rio e São Paulo alertam para os riscos dessa precocidade. As crianças precisam brincar com coisas simples, dizem eles, para desenvolver observação, aprendizado, imaginação e até coordenação motora. Então, na 13ª letra A, o que as escolas ofereçam bastante aula com tecnologia para crianças? Não, né? Eles tá falando que as crianças precisam aprender coisas simples, então essa A tá fora. Que as crianças tenham uma educação escolar ao ar livre, com muitas brincadeiras, essa é boa, né?
Tá no último parágrafo aqui, ó. As crianças precisam brincar com coisas simples para desenvolver observação, aprendizado, imaginação e coordenação motora. Então, 13ª letra B, ela tá boa, né? Vamos ver o resto. Que as crianças sejam bons leitores, como ele foi quando pequeno. As crianças, não, porque ele diz aqui, ó, que ele compreende a escola alternativa, porque a filha dele, com 6 anos, ó, para mim eu havia algo errado naquilo, que ele disse aqui, ó, chegou aos 6 anos sem ter aprendido a ler, certo? Aí ele falou que achava aquilo errado. E aí ele disse que ele era escravo das palavras desde cedo, desde tenra idade pequena. E havia aprendido a ler e escrever sozinho aos 5 anos. Mas esta era a proposta da escola alternativa. Qual era a proposta? Valorizar pelo máximo tempo a vida natural da criança, antes que ela se deixasse fisgar para sempre pelo mundo verbal. Compreendi. Tá vendo aqui? Compreendi, olha o verbo. Então, ele compreendeu, né, que segundo o narrador, o que seria importante em relação ao aprendizado? Um aprendizado com mais naturalidade, um aprendizado mais simples, para as crianças poderem desenvolver habilidades, coordenação motora, inclusive, entre outras, né? Então, e a filha dele, ele compreendeu que aquela escola que a filha dele estava era uma escola que valorizava mais este lado. Então, para o narrador, o que seria importante em relação ao aprendizado? Que as crianças sejam bons leitores, como ele foi quando pequeno? Não. Quando pequeno não. Ele prefere que a criança, a infância dela, seja um pouco mais prolongada com brincadeiras. É isso. D. Que as crianças tenham uma educação voltada para a competição? Não, ele não está pensando nisso, né? Uma educação voltada para a competição. Formando equipes com atividades esportivas? Não, nem falar em atividades esportivas no texto. E que é necessário muitas atividades escritas e cálculo para o desenvolvimento do seu aprendizado? Muitas atividades escritas e cálculo. Também não, né? Então, 13ª, de acordo com o narrador, letra B de bola. 14ª. Somente uma das alternativas abaixo não condiz com as informações do penúltimo parágrafo. Olha, gente, não condiz. Ele quer a alternativa que não está de acordo. Ou seja, ele quer a alternativa oposta, errada, vamos dizer assim, tá? A palavra severos seria sinônimo de rígidos no contexto apresentado. Vamos ver? Alguns educadores mais severos, olha aqui a palavra. Alguns educadores mais severos do Rio de Janeiro e São Paulo alertam para os riscos dessa precocidade. Então, vamos voltar à questão. Alguns educadores do Rio e São Paulo acham que uma exposição das crianças letra A, desculpa. A palavra severo seria o sinônimo de rígidos no contexto apresentado? Certo, né? Vamos continuar. Eu quero a que não condiz, ou seja, eu quero a errada. B. Alguns educadores do Rio e São Paulo acham que uma exposição das crianças em frente ao computador poderá prejudicar sua visão. Certo. Fala isso, né? Aqui no final, ó. Cadê? A telinha do smartphone faz mal à vista, principalmente para quem ainda não tem os órgãos bem formados. Então, a letra B está de acordo com o texto. Então, ela é certa. Eu não vou marcá-la, porque ele está pedindo a errada. C.
É necessário que as crianças brinquem com coisas simples para desenvolver sua coordenação motora. Tá certo também, ó. As crianças precisam brincar com coisas simples, dizem eles, para desenvolver observação, aprendizado, imaginação e coordenação motora. Então, a C também está certa. D. Na opinião de alguns educadores, todo esse tempo diante da tela de um computador, como é abordado em parágrafos anteriores, poderá torná-las obesas. Vamos ver. Ó, na opinião de alguns educadores, todo esse tempo diante da tela do computador. Então, vamos ver se nos parágrafos anteriores desse texto, ele afirma que as crianças estão ficando muito tempo diante da tela do computador. Vamos ver? Hoje é o contrário. Eu acredito que está aqui. Hoje é o contrário. Em escola de São Paulo, bebês de 2 anos recém-saídos do Gugu Dadá e mal entrados no mini maternal sentam-se ao computador e produzem desenhos de ursinhos, bolinhas e florzinhas digitais. Imagino que aos 3 anos estarão compondo óperas rock por um programa criado por eles e aos 4 anos irão propor ao mundo um sistema que engolirá o Google. Então aqui esse parágrafo ele fala, né, que sentam-se ao computador, quer dizer, estão produzindo coisas, então eles estão ficando, né, bastante tempo diante do computador. Vamos ver o segundo parágrafo. Para mim havia algo errado naquilo. Escravo das palavras, tenho aprendido a ler e escrever sozinho, de pernas cruzadas. Já lendo o Correio da Manhã, achava inconcebível que uma filha minha, em idade tão avançada, ainda não conseguisse ler nem Luluzinha. Mas essa era a proposta da escola, valorizar pelo máximo de tempo a vida natural da criança. Vamos ver o primeiro parágrafo. Uma de minhas filhas, matriculada numa escola alternativa e moderna no Rio de Janeiro, chegou aos 6 anos sem ter aprendido a ler. E não por qualquer deficiência. Em compensação, conseguia subir em árvores como um mico. Era o estilo da escola, pouco beabá e muita liberdade para brincar. Na verdade, o dia de aula era um grande recreio. Bom, mas aqui eu tenho o primeiro parágrafo, certo? Aqui eu tenho o primeiro parágrafo. Aqui eu tenho o segundo parágrafo. E aqui eu tenho o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo ele comenta, né, que nos dias de hoje, os bebês de 2 anos já sentam-se na frente do computador, certo? Então, na opinião de alguns educadores, todo esse tempo diante da tela poderá torná-la obesas. Tá certa também, certo? No terceiro parágrafo, o autor comenta de bebês diante dos computadores, ok. Letra E. Conforme o ponto de vista dos educadores, as brincadeiras de crianças só estimulariam sua imaginação, nada mais. Nada mais? Vamos lá, no último parágrafo, ele vai falar das brincadeiras. Aqui, as crianças precisam brincar com coisas simples, dizem eles, para desenvolver a observação, aprendizado, imaginação e coordenação motora. Então, ele está desenvolvendo 4 coisas e não só imaginação. Então, a alternativa E, ela está errada, certo? Então, a alternativa que eu preciso marcar a alternativa que não está de acordo com as informações. Então, a letra E. 15ª. Na frase, alguns educadores mais severos do Rio e de São Paulo alertam para os riscos dessa precocidade. O termo em negrito tem função de... Esse E, é uma conjunção. De qual tipo? Alguns educadores mais severos do Rio e de São Paulo. Então, vocês estão vendo aqui, quando esse E, o que ele faz?
Ele está trazendo para a gente a soma, a adição, ó, educadores do Rio e também educadores de São Paulo. Então, tanto do Rio quanto de São Paulo alertam para os riscos dessa precocidade. Então, é uma conjunção aditiva, que ela faz o quê? Ela adiciona, ela soma. Então, eu tenho educadores de um lugar e do outro. É uma conjunção que soma, ok? Então, vamos lá. O termo em negrito tem função de separar as ideias. Essa conjunção aqui, ela não está separando o Rio de São Paulo. Ela está somando o Rio com São Paulo, os educadores de um lugar e do outro. Ela adiciona informações. Opa, essa alternativa aqui é boa. Vamos colocar um Czinho. Ela está explicando alguma coisa? Não. Ela explicar é assim, ó. Não fui à aula porque estava chovendo. Não fui à aula porque estava doente. Esse porquê ele está explicando, não é o caso dessa conjunção e aqui não. Ele está destacando uma informação? Também não. E explicar um fato? Também não. Então, 15ª letra B de bola. Texto 2. Horário para assistir TV, realizar tarefas escolares, estudar a Bíblia, brincar no quintal, usar algum eletrônico e participar, pelo menos, um afazer doméstico. Participar de, pelo menos, um afazer doméstico. Essas são algumas atividades que têm preenchido o dia a dia dos irmãos Vitória e Luiz Arthur Gross. Eles são alunos da educação básica do Colégio Unasp Engenheiro Coelho e têm encontrado, na diversidade de atividades, uma rotina relativamente normal neste período de quarentena por causa da Covid-19. A mãe dos irmãos, Kátia Gross, conta que tem utilizado essas diferentes atividades para deixar seus filhos ocupados e aprendendo dentro de casa. Estamos tentando manter uma rotina parecida, mesmo não indo para as aulas, fazendo algumas atividades de escola no período da manhã, que é o horário que eles têm aula, e à tarde, algumas atividades extras, como estudar um instrumento, assistir às aulas online do curso de inglês e, claro, ainda sobra tempo a mais para brincar, assistir televisão ou jogar algum jogo e brincar no quintal. 16ª questão. Conforme a leitura do texto acima, pode-se dizer que a tecnologia tem auxiliado muito os irmãos em suas atividades escolares. A diversidade de atividades em sua rotina, o planejamento e a organização para fazê-las tem tornado o ambiente doméstico parecido com o escolar. Opa, essa é boa, né? Eu tenho que ver essa aqui, esse muito, ó. A tecnologia tem auxiliado muito os irmãos em suas atividades escolares? Vamos lá. Pelo que eu vi aqui, ó. Horário para TV, tarefas de escola, estudar a Bíblia, brincar no quintal, usar algum eletrônico e participar de um afazer doméstico, pelo menos um. Essas são atividades que têm preenchido o dia dos irmãos. A mãe dos irmãos, Kátia, conta que tem utilizado essas diferentes atividades para deixar seus filhos ocupados e aprendendo dentro de casa. Olha o que ela fala aqui, ó. A resposta está aqui, ó. Estamos tentando manter uma rotina parecida, mesmo não indo para as aulas, fazendo algumas atividades da escola no período da manhã, que é o horário que tem aula, e à tarde algumas atividades extras, como estudar um instrumento, assistir às aulas online do curso de inglês. Tá vendo? Eles estão assistindo a aula online, usando a tecnologia à tarde. De manhã, aqui, ó, fazendo algumas atividades de escola no período da manhã. Eu não sei se nesse período da manhã eles estão usando tecnologia.
Sei que à tarde eles estão assistindo aulas online como curso de inglês. Então vamos lá a questão. Então a tecnologia tem auxiliado muito os irmãos em suas atividades escolares? Tem auxiliado, mas não tem muito, né? Parece que eles estão usando a tecnologia mais à tarde. E só aquela parte lá do inglês, né? Então essa alternativa aqui eu vou colocar como errada. Vamos continuar. E a B estava lá, né? Vocês viram que eu marquei. A diversidade de atividades em sua rotina, como planejamento e organização para fazê-las, tem tornado o ambiente parecido com o da escola. Foi isso que a mãe fez e ela disse, né? Opa. Aqui, ó. A mãe conta que tem utilizado essas diferentes atividades para deixar seus filhos ocupados. Estamos tentando manter uma rotina parecida. Parecida com o quê? Mesmo não indo às aulas, fazendo algumas atividades de escola no período da manhã e à tarde algumas atividades extras, como estudar um instrumento, aulas do curso de inglês e sobra tempo para brincar. Atividade, manter uma rotina parecida com a época em que eles iam para a escola, certo? Então essa letra B é boa, vamos ver o resto. Conforme Kátia Gross, seus filhos ficam muito entediados nesse período de pandemia com videogame e redes sociais. Os filhos dela não estão no videogame e redes sociais. E aí eles não estão entediados, eles têm muita coisa para fazer. A C tá fora. As crianças sentem saudade da escola e dos professores? Não falou isso no texto, né? Se elas têm saudade da escola e dos professores. Não comentou isso. O texto está falando da rotina das crianças. E, conforme Kátia Gross, é muito difícil o aprendizado dos filhos sem computador e internet. Com boa banda larga neste período de pandemia. Ó, a Kátia Gross não falou que é muito difícil o aprendizado dos filhos dela, certo? E nem comentou se ela tem boa e sem computador e internet com boa banda larga neste período de pandemia. Não tá isso no texto, certo? Ele nem falou de banda larga no texto. Então, 16ª, alternativa correta é a letra B de bola. Observe a charge abaixo para responder ao item 17. Aqui o texto 3. O texto 3, gente, é só essa comunicação não verbal, certo? Uma comunicação não verbal. O que eu estou inferindo aqui? Que essa mulher, né, tá com bastante atividades. Vamos ver? 17ª questão. Sabendo que tanto o texto 2 como a charge acima fazem parte do contexto da pandemia da Covid-19, marque a opção correta que estabelece a relação entre ambos os textos. Preciso marcar uma alternativa que faça a relação entre ambos os textos, certo? É uma opção que estabelece a relação. Vamos ver. A tecnologia é ferramenta importante no aprendizado das crianças? B. As crianças passam muito tempo no computador e às vezes dialogam pouco com a família? No texto 2, certo? Que fala da família Gross, não falou que ela passa muito tempo no computador, né? Disse assim, no período da manhã eles têm aula e eles estudam. À tarde fazem atividades extras, como estudar um instrumento, olha só, um instrumento musical, né? Assistir aulas online do inglês e tempo para brincar, tempo para assistir televisão, tempo para jogar algum jogo
tempo para brincar no quintal. Ou seja, então aqui na 17ª questão, as crianças não passam, de acordo com o texto, não passam muito tempo no computador. Essa daí tá fora. Professores, alunos e pais estão superando desafios no ensino virtual? Sim, né? A mãe lá preparou uma rotina, teve que se adaptar à pandemia. Professores utilizam tecnologias diversificadas para ministrar aulas, assim como muitos pais sabem planejar bem o ambiente escolar de suas casas? Gente, no texto 2, falou que a família soube planejar bem o ambiente escolar na casa dela. A mãe planejou, a mãe organizou, a mãe fez tudo direitinho. Vamos ver as outras alternativas. A rotina de uma mãe durante a quarentena é bastante atribulada? Gente, a mãe desse texto 2 aqui, ó, ela ficou com a rotina adequada, né? Uma rotina bem estabelecida e vamos lá. Então aqui, ó, a rotina de uma mãe na quarentena é bastante atribulada. No texto 2, a mãe do texto 2 estabelece uma rotina organizada e não atribulada, certo? Está organizada a rotina dela. Então, a D está fora. E ambos os textos abordam as melhores maneiras para se fazer uma live dos alunos. Os textos não estão abordando maneira de fazer live. Essa questão também está errada. A tecnologia é ferramenta importante no aprendizado das crianças? Cadê? A C. Professores, alunos e pais estão superando desafios no ensino virtual? Certo. Professores utilizam tecnologias diversificadas para ministrar aulas, assim como muitos pais sabem planejar bem o ambiente escolar? Essa alternativa aqui, ela é boa. A tecnologia é ferramenta importante no aprendizado das crianças? Não, né? Ó, as crianças aprendem. Deixa eu ver aqui uma coisa. Texto 2 e a charge. As crianças, aqui ó, elas usam a tecnologia, mas elas também aprendem com outras coisas, não só com tecnologia, né? Elas estudam instrumento musical, elas fazem atividades extras, elas brincam, elas assistem televisão. Então, assim, ó, a melhor alternativa para a questão 17 é a letra C, que está estabelecendo uma relação com os textos. Texto 4. Essa tem sido a nova rotina da professora de ciências do Colégio Unasp Hortolândia, Bruna Bonazzi. Bom, estamos vendo aqui uma imagem da Bruna na tela do computador, né? Tenho preparado 3 videoaulas por semana, pois é o equivalente à quantidade de aulas que teria com eles durante a semana. É um trabalho diferente e difícil, porque na aula você tem a resposta deles, percebe se estão compreendendo, se há perguntas, mas tenho me esforçado ao preparar as videoaulas a fim de que sejam dinâmicas e compreensíveis aos alunos, explicou a professora. Para a educação infantil e ensino fundamental, nem sempre é fácil criar uma videoaula que prenda a atenção das crianças. E alguns professores têm apostado na criatividade. Como a professora de música Thalita Biachini, que usou panelas e objetos que as crianças têm em casa, e criando de uma combinação de versos e marcação rítmica, trabalhou as propriedades do som, agudo e grave, forte e fraco. 18ª questão. Marque V para verdadeiro e F para falso nas sentenças abaixo.
Para a professora Bruna Bonazzi, nas aulas presenciais, a resposta dos alunos é fator importante para o seu aprendizado. Verdadeiro, né, gente? Ela disse que, eu vou colocar aqui verdadeiro, mas vamos olhar o texto, Nas aulas presenciais, a resposta dos alunos é fator importante. Ela fala. É um trabalho difícil, porque na aula você tem a resposta deles. Você percebe se eles estão compreendendo. Então, primeira alternativa aqui, verdadeiro. A professora de música usou somente garrafas em sua videoaula por meio de versos? Usou somente garrafas? Nem fala de garrafa, fala de panela, né? Essa aqui é falsa. A professora Thalita Biaccini tem se esforçado ao preparar videoaulas que sejam dinâmicas e compreensíveis para os alunos conforme suas palavras. Verdadeira. Certo? A professora de ciências procura fazer uma quantidade de videoaulas a mais durante a semana? A mais? Falso, né, gente? Ela falou que é o equivalente. Equivalente é igual, Tenho preparado 3 videoaulas por semana, pois é o equivalente à quantidade de aulas que teria com eles durante a semana. Então, equivalente é igual, né? Ok? Então, vamos lá. VF, VF. Qual é a alternativa que tem VF, VF? D de dado. Então, 18ª D de dado. Texto 5. É uma tirinha, estão vendo? Tenho a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos lá. Puxa, a tecnologia de hoje em dia é impressionante. O cara tá lendo o jornal. Já temos o iPhone, o MP11, a televisão digital e todo tipo de aparelho Hi-Fi. Temos? Onde estão? Não estou vendo. Tirinha engraçada, vamos lá. 19ª questão. Na tirinha acima, o personagem utiliza a ironia no seguinte trecho. Onde que está a ironia dessa tirinha, gente? A ironia, ela está no 3º quadrinho, certo? Aqui, o 3º quadrinho. Por quê? O pai tá lendo jornal, ele não tá com nenhum tipo de tecnologia, ou seja, ele tá ultrapassado. Lendo o jornal, ele fala que tem tecnologia avançada, né? E ele usa o verbo aqui, temos. Temos o iPhone, temos o MP11, temos a televisão digital, temos o aparelho Hi-Fi e o filho tá aqui e diz, temos? Onde? Não estou vendo nada disso. Essa é a ironia, certo? É o humor, né? É o humor da tirinha, a parte engraçada da tirinha. Então, na tirinha acima, ele fala assim, o filho, né, fala, temos? Cadê? Que eu não tô vendo. Então, na tirinha acima, o personagem utiliza a ironia no seguinte trecho. Puxa, aqui no primeiro, não. Porque no primeiro ele está impressionado com a tecnologia, então não é puxa. A tecnologia de hoje em dia é impressionante. Ele está impressionado, ele está espantado com a tecnologia, não é a ironia ainda. Já temos o iPhone, isso aqui também não corresponde à ironia. A ironia está aqui na fala da criança. Temos? Cadê? Certo? Então, 19ª letra D de dado. Texto 6. Nada de barulho.
Desligue a televisão e o rádio e tente eliminar sons que possam atrapalhar a concentração. Muita organização. Veja o que o seu filho tem de lição, ajude-o a organizar o tempo e evite que ele se acumule nas tarefas. Tudo arrumado. Organize e deixe limpo o local definido para o seu filho fazer a lição. Antes de começar, lave bem as mãos e sente em posição correta. Combine as regras da lição. Converse com seu filho e combine com ele uma rotina para a lição de casa. Onde ela será feita, em que horário, quanto tempo vai durar, entre outros. Não dê respostas. Se seu filho tiver uma dúvida, ajude-o, mas não responda por ele. O melhor é dar dicas para que ele pense e chegue à própria conclusão. Ofereça apoio e material necessário ao sua filha, sempre. Vamos lá, texto 6, 20ª pergunta. Sobre o gênero textual do texto acima, podemos afirmar que... Bom, precisamos saber o que é um gênero textual. Gênero textual são textos, certo? São escritas que vão nos fornecer, que nos dão uma função. Cada gênero tem a sua função, certo? Uma função social, ok? E esses gêneros textuais ocorrem em situações de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa, certo? Então vamos lá. Nós temos vários exemplos de gêneros textuais, certo? Nós temos um bilhete, nós temos uma carta, nós temos um conto, nós temos uma fábula, ok? Nós temos um romance, nós temos a receita de um bolo, nós temos as regras de um jogo, então nós temos diferentes gêneros textuais, ok? E também nós temos os tipos de texto, certo? Então nós temos os tipos de texto. Nós temos o tipo de texto narrativo, que faz a narração, conta um enredo, né? No texto narrativo ele conta o enredo. Nós temos as personagens. No texto narrativo também podemos ter o cenário, podemos ter o tempo. Temos também texto descritivo, que vai descrever, pode descrever um local, pode descrever uma pessoa, certo? Texto dissertativo. O texto dissertativo são esses que os alunos mais velhos fazem no Enem. Eles trazem argumentos, eles fazem exposição das ideias, né? E esse é um texto dissertativo. Nós também temos textos expositivos, que trazem, por exemplo, notícias, reportagens, certo? Vamos lá. Então, temos os tipos de texto, certo? Então, quantos tipos textuais nós temos? O narrativo, nós temos o descritivo, temos o expositivo, que é aquele que traz artigos, notícias, reportagens, tá bom? E nós temos os tipos de textos dissertativos, certo? Dissertativos. Vamos lá. Letra A. É um texto que busca descrever o interior do quarto em que o aluno assiste lives? Não, gente, olha, é um texto que está dando dicas, né? Ó, não ter barulho, organizar, certo?
Veja o que seu filho tem de lição. Tudo arrumado, organize e deixe limpo o local definido para o seu filho fazer a lição. Ele não falou qual local. Isso depende de cada pessoa, de cada casa. Então, é um texto que busca descrever o interior do quarto. Ele não está descrevendo o interior do quarto. O quarto é grande, o quarto é pequeno, o quarto é ventilado, o quarto... Não está descrevendo. Então, essa alternativa aqui, ela é errada, ela está fora. B. É um texto narrativo que conta a história de um estudante e sua família? Não, não é um texto narrativo. Eu disse já, né? O texto narrativo, ele precisa do enredo, ele tem uma história, ele precisa das personagens. Alguns trazem cenário, outros trazem o tempo, então não é um texto narrativo. Tá errado. É um texto que apresenta um conjunto de dicas que devem ser seguidas para o estudo em casa? Opa, essa é boa, né? D. É um texto que busca informar dados sobre uma pesquisa? Não, ele não está informando dados sobre pesquisa. E. É um poema que apresenta a imaginação de garoto? Não, não é um poema, certo, gente? Um poema, ele tem vários versos, certo? Ele tem estrofes. Um poema, ele é composto de versos, de estrofes. No poema, eu tenho uma linguagem musical. Lembra? Tem que ter uma rima. Geralmente, eles fazem a rima nas últimas palavras de cada verso. Um poema, ele é composto por estrofes. Eles são organizados, né? Em estrofes. Então, não é um poema. Então, vamos lá, a alternativa certa da 20ª questão é a alternativa C. 20ª questão, letra C. Dita crônica. Um dia desses estava assistindo a um filme que se passava no futuro. Uma das personagens da história era escritora e, numa determinada cena, ela aparece escrevendo seu livro num dispositivo semelhante a um tablet ultramoderno. O processo acontecia via comando de voz, ou seja, ela falava e as palavras apareciam na tela do aparelho. Fiquei transtornada. Eu sou de uma geração que viu muitas coisas mudarem no que se refere à tecnologia e comportamento. Aliás, adoro essa frase, sou de uma geração. Já sou velha o suficiente para me colocar numa geração diferente de quem veio depois de mim e suficientemente jovem para que isso não me aborreça. Eu comecei a viajar num futuro onde escrever utilizando um notebook seja tão vintage, seja tão antigo, quanto hoje é escrever numa Olivetti Valentini. Já me imaginei uma coroa dessas super estilosas, com cabelos assumidamente brancos, bijuterias chamativas e óculos de armação grande. Eu seria a sensação dos jovens da família. Minha avó escreve num notebook, diria meu neto adolescente aos seus amigos que iam viver na minha casa para ver tal apetrecho curioso. Iam pedir para tocar a tela e digitar palavras aleatórias no teclado que lhes parecerá tão arcaico. Gente, essa Olivetti aqui, Valentini, era aquelas máquinas, lembra? Aquelas máquinas de datilografia. Continuando o texto. Mas e se eu nem tiver cabelos brancos quando a escrita for algo completamente diferente do que é agora? Sim, pois o futuro hoje chega cada vez mais rápido, muito mais rápido que chegava no passado. Será que eu serei uma jovem mulher madura que não terá outra alternativa a não ser ditar crônicas para um plasma inteligente? Eu não posso. Jamais conseguiria. Impossível.
Eu preciso escrever com as mãos. Preciso sentir o percurso do pensamento saindo da cabeça e descendo pelos braços até sair pelas pontas dos dedos. Depois de me acalmar, ponderei que as mudanças ocorrem paulatinamente. Não é que um dia eu vou acordar e meu notebook terá sido levado para um antiquário junto com outros objetos ultrapassados como iPhones e Playstations. Eu não serei de repente obrigada a pôr um IA, uma inteligência artificial, a ditar minha crônica daquela semana. Não, calma. Todo mundo fica calmo. As formas de comunicação vão mudando, evoluindo e as pessoas vão explorando novas capacidades e aprendendo novas competências. Pronto, não é o fim do mundo, acho. Vou viver o presente antes que ele se torne o passado e, quando chegar a hora de escrever uma crônica falando, eu vejo o que faço. Falo, digo, dito. Temos aqui um glossário, tá? Que vai dar sinonímias para nós. Antiquário, lóvados de antiguidade, apetrecho, aparelho, arcaico, antigo, crônica, gênero textual cujo texto aborda fatos do cotidiano com uma linguagem simples. IA, inteligência artificial. Olivetti Valentini, máquina de escrever, aquelas de datilografia. Plasma inteligente, aparelho, smartphone ou tablet, cuja tela é de plasma, tipo tela para celulares, tablets, televisões, etc. Tablet, aparelho parecido com um smartphone, porém um pouco maior que ele. Tem funções parecidas com as de um computador. Também possui aplicativos e pode fazer e receber chamadas. Uma coroa dessa é super estilosa, uma senhora que é bastante moderna em sua idade. Vintage refere-se a coisas antigas que conservam ou aumentam o valor com o passar do tempo. 21ª questão. No texto dita crônica, temos no primeiro parágrafo a seguinte oração. O processo acontecia via comando de voz, ou seja, ela falava e as palavras apareciam na tela do aparelho. A expressão em negrito apresenta uma relação de letra A, condição. Ele está falando aqui, né? O processo acontecia via comando de voz, ou seja, está explicando, né? Ela falava e as palavras apareciam na tela do aparelho. Então, vamos lá. A expressão em negrito quer dizer o ou seja, tá, gente? Apresenta uma relação de condição. Condição é se, né? Se não chover, eu vou caminhar. Então, ou seja, a pessoa falava e as palavras apareciam na tela, ou seja, estava sendo escrita na tela. Ou seja, tá explicando, né? Tá dando uma explicação, tá? Finalidade. Então, não é condição, né? Não tem se, tá? Finalidade. Finalidade é vou estudar a fim de que passe na prova, certo? Então, finalidade é essa coisa que tem objetivo. Aqui não é objetivo, ou seja, é explicação. Temos que também, temos o afim, né? Que foi o que eu expliquei, que tem finalidade, é o afim separado. E o afim junto é semelhante. Semelhante, parecido, certo? E afim separado é finalidade. Então, vamos lá. Então, o ou seja não é finalidade. Adição. Adição é quando eu tenho as palavrinhas, né?
as conjunções e, nem, também, que dão a ideia de soma, certo? Comprei arroz e feijão, estou fazendo a soma. Comprei duas coisas, arroz, feijão, tá? Explicação. Ok, ou seja, entra aqui, né? Ele tá dando uma explicação. É uma consequência? Para ter uma consequência, eu tenho que ter a causa, né? Então, 21ª questão, letra D. É uma explicação. Ainda no primeiro parágrafo, a autora usa a expressão fiquei transtornada. Essa expressão poderia ser substituída sem mudança de sentido por, vamos ver lá, fiquei transtornada. Aqui. Um dia desses estava assistindo a um filme que se passava no futuro. Uma das personagens da história era escritora. E, numa determinada cena, ela aparece escrevendo o seu livro num dispositivo semelhante a um tablet. Um tablet ultramoderno. O processo acontecia via comando de voz, ou seja, ela falava e as palavras apareciam na tela do aparelho. Fiquei transtornada. Ó, esse fiquei transtornada aqui tá dando ideia de espantada, né? Como assim? É isso que quer dizer. Vamos lá ver? Ó, fiquei transtornada. Essa expressão poderia ser substituída sem mudança de sentido por fiquei calma? Ela ficou calma? Fiquei furiosa. Ela ficou com raiva? Ficou tranquila? Ficou espantada? Gostei dessa. Ficou irritada? Não, ela não ficou com raiva. Então, 22ª letra D de dado. 23ª questão. Quanto ao texto acima, pode-se afirmar que a. O foco narrativo está em terceira pessoa. O narrador relata o ponto de vista dele sobre os desafios neste período da pandemia. Vamos lá. Primeira pessoa e terceira pessoa é, por exemplo, uma narração, tá? Em primeira pessoa, eu vou encontrar os verbos. Os verbos estarão na primeira pessoa. No eu, por exemplo, né? Eu fui, eu comprei. E no nós também, tá? Na primeira pessoa, tanto do singular quanto da primeira pessoa do plural. E o verbo em terceira pessoa, eu estou falando, o narrador fala de uma outra pessoa que não ele, né? Ele usa o verbo na terceira pessoa. Ele foi, ele comprou, ele viu, ele fez, ok? Então vamos lá. Letra A. O foco narrativo está em terceira pessoa? Eu acho que não, certo? Vamos ver? Um dia desses estava assistindo, né? Eu estava assistindo a um filme que se passava no futuro, certo? Olha aqui, ó. Fiquei transtornada. Então, ó o verbo aqui, na primeira pessoa do singular. Eu fiquei, né? Quem ficou transtornada? Eu. Ó, tá vendo? Outra aqui, ó. Que digas que o verbo, que o texto está em primeira pessoa, o texto narrativo, ó. Eu sou, do verbo ser, né? Já sou velha. Comecei a viajar, eu comecei, tá vendo? Então, nós já sabemos que o texto, o foco narrativo está em primeira pessoa, ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Já vou riscar os que estão em terceira pessoa, porque não é, ok? Então, ó, já risco a letra A letra D, tá? Vamos continuar. O foco narrativo está em primeira pessoa. O narrador apresenta uma visão bastante otimista.
sobre o uso da tecnologia no ensino à distância, não é uma visão bastante otimista. Eu não acho. Ela diz, né? No texto, ela diz que não conseguiria. Ela diz que não conseguiria. Então não é uma visão bastante otimista. Vamos ver? Aqui, ó. Será que eu seria uma jovem mulher madura que não terá outra alternativa a não ser ditar crônicas para um plasma inteligente? Eu não posso. Jamais conseguiria. Impossível. Eu preciso escrever com as mãos, tá vendo? Não é uma visão bastante otimista. Essa letra B tá fora. O foco narrativo está em primeira pessoa, certo? O narrador apresenta como era a tecnologia em sua época e nos dias atuais, certo? Na época dela, ela até comentou, né? Tinha a Olivetti, que é aquela máquina de datilografia. E nos dias atuais, ela tá falando que tem tablet, que tem smartphone. Então, essa alternativa C é boa. Vamos ver o resto? E o foco narrativo está em primeira pessoa. O narrador mostra-se favorável ao uso de lives para o aprendizado dos alunos neste período de pandemia? Ele nem fala de lives. Ele não está explicando lives, vamos dar uma aula, não. Então, 23ª letra C de casa. Bom, vamos continuar, gente. Agora é o texto 8, certo? Vamos responder a última questão, que é a 24. Então, nós temos aqui nesse texto 8 a linguagem verbal e a linguagem não verbal, porque eu tenho também os desenhos, certo? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, fique em casa. Manter-se isolado, principalmente se idoso, é o melhor remédio neste momento. Use a tecnologia a seu favor. Bom dia, netinho. Higiene pessoal. Sempre lave as mãos detalhadamente com sabonete ou use o álcool 70. Habitue-se a não tocar seus olhos, nariz e boca. Olha um rapaz aqui usando álcool gel. Evite aglomerações e locais fechados. Mantenha a distância 1 metro ao conversar e, se estiver pique, troque o elevador pela escada. Seja mais solidário. Faça compras de mantimentos e remédios para seus vizinhos idosos. Vamos mostrar que sabemos viver em comunidade, no condomínio. Não deixe de se cuidar. Nossas atitudes afetam a todos. Então, vamos responder a questão 24. Após a leitura da tirinha acima, podemos concluir que A. Usar álcool gel elimina todos os problemas? Todos? Não. Essa questão aqui, ela não tá boa, não. Para eu eliminar os problemas, eu tenho que manter isolado, usar álcool gel, usar a escada, não entrar em elevador aglomerado. Questão da solidariedade aqui também. Então, só o álcool gel elimina todos os problemas? Não, tá errado. A letra A tá fora. B. Evitar aglomerações é o mais importante? Evitar aglomerações é importante, mas não o mais importante. Essa aqui também tá errada. Porque, lavar as mãos com álcool gel também é muito importante, né? Usar a escada. Então, assim, é o mais importante? Não. É um conjunto de fatores, é um conjunto de situações que nós podemos fazer que é importante, são todos, né? Ficar em casa e manter higiene pessoal é suficiente. Não, não é suficiente. Nós precisamos fazer as outras coisas, certo? Algumas pessoas têm que trabalhar, por exemplo, os médicos. Então, né?
Ser solidário faz a diferença? Ser solidário faz a diferença, mas não somente ser solidário. Para fazermos a diferença, precisamos fazer, como mostra aqui o texto, precisamos fazer um conjunto de coisas, né? Então, ser solidário faz a diferença? Sim, mas não é só isso. E os hábitos descritos no texto acima são um conjunto de atitudes que fazem a diferença. Opa, agora sim. 24, alternativa correta, letra E. Beleza, gente? Então, terminamos as questões, terminamos a prova de português do Colégio Militar de Santa Maria 2020. Vamos fazer a prova aprendendo a eliminar as questões, eliminar as alternativas erradas e escolher a mais adequada, a mais certa, certo? Então, até lá e até a próxima prova. Fiquem com Deus.